já não separa mais, aleluia, a luz que outrora apagada, agora brilha, e a cada dia brilha mais. Dai graças, Senhor, nosso fazer a tua vontade, Senhor, para que possamos dizer, Senhor, aquilo que o Senhor quer, que nós possamos viver essa noite na tua presença, Senhor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, que a cada dia brilha mais. Só para adorar a Jesus, adore a Ele, Ele é digno de todo louvor. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, nós aqui. Glórias a Deus. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar ao Senhor. E vendemos a ti, pois em ti a tua morte trouxe vida a todos nós. Isso, cante ao Senhor. Cante ao Senhor, porque você hoje tem acesso ao Pai. Hoje você tem acesso ao Pai, graças à cruz, graças à obra da cruz. Ora mais, a luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Só para te adorar, Senhor, só para te adorar. Diga isso para fazer o teu nome grande, fazer teu nome grande. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Damos glórias a ti, ó Pai, pela obra da salvação, pela obra de redenção que o Senhor realizou. Damos glórias ao teu nome santo, ó Pai. Os nós aqui que separava, já não separa mais. Você tem acesso ao Pai agora. Você tem acesso. Apagada, agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só para quê? Para adorar o nome do Senhor, adore a Ele. Oh, para te adorar e fazer teu nome grande. Você crê? Se você crê, levante a sua mão. Isso, irmão, cante a Ele, cante ao Senhor. Diz que você está aqui para adorar a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Glórias a Deus. Glorificamos o nome do Senhor. O véu que separava já não separa mais, meu irmão. Já não separa mais. Aquela cortina que separava e impedia a gente de ter acesso à presença de Deus, ela já não existe mais, porque Jesus já rompeu esse véu. Quem está aqui nos falando é o reverendo Davis, da Igreja Anglicana Mundial. Talvez você esteja vendo aqui a nossa capela, a nossa vestimenta, talvez você esteja dizendo, é um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não somos. Nós estamos sendo sinceros e verdadeiros com você. Mas Jesus escolheu uma única igreja, uma só. E essa igreja dele não tem nome,
Só tem nome de Igreja Católica Universal, Igreja Católica Apostólica. Se você pega o credo dos apóstolos, lá você vai rezar assim, vai recitar assim, você vai dizer assim os artigos lá no final. Creio na Igreja Católica Apostólica. Mas não tem romana, mas não tem anglicana, mas não tem ortodoxa. Nem os ortodoxos colocam lá, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Ortodoxa. E nós anglicanos também não. Nós recitamos, nós proclamamos, professamos o mesmo credo apostólico, o mesmo credo niceno-constantinopolitano, e nós dizemos lá, nós cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E não tem reticências ali para você pôr se é romana, se é ortodoxa, se é anglicana, se é das Américas, se é malacaia, se é isso, se é aquilo outro. E nós cantamos aqui que o véu que nos separava agora não separa mais. Nós temos completo acesso à presença de Deus. Mas o Senhor nos dá uma palavra aqui em Isaías capítulo 1, no versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. O Senhor diz: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Amado irmão, amada irmã, a única coisa que pode nos separar de termos acesso a Deus é a nossa prevaricação. O que é prevaricação, irmão, irmã? Prevaricação é você pecar. Prevaricação é o pecado. O pecado é a nossa prevaricação. Deus está dizendo: eu criei filhos. Ele não está dizendo: eu criei coisas, eu criei seres, eu criei criaturas. Não, eu criei filhos. Só que esses filhos prevaricaram contra mim. Nessa noite que possa haver arrependimento no seu coração. Nessa noite que possa ter arrependimento dentro da sua alma. É isso que nós oramos ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo, porque na tua palavra, em João capítulo 16, está escrito que é o Espírito Santo que convence a respeito do pecado, do juízo. Sim, ó Pai, vem, derrama teu Espírito Santo nesta noite e venha gerando arrependimento no nosso coração. Você que está na sua casa, peça isso ao Senhor. Senhor, gera em mim arrependimento. Senhor, arrependimento das obras que eu tenho feito. Vai orando e vai pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso do teu perdão. Mas para você buscar o perdão de Deus, irmão, irmã, você precisa de um genuíno arrependimento dentro de você, dentro da sua alma. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Primeira coisa que você precisa ter para ter acesso direto à comunhão com Deus: arrependimento, dor pelos seus pecados. Perdão, Senhor, porque eu pequei. Como aquele homem que batia no peito no templo: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um homem pecador. Você precisa ter essa humildade de dizer: eu sou um homem pecador. Você precisa ter essa humildade de confessar os seus pecados. Como é que a Bíblia fala que você é perdoado dos seus pecados? Quando você confessa os seus pecados e você deixa. Isso está na Escritura. E você deixa eles. E por que confessar? Porque você precisa dar um sinal para Deus que você está arrependido. Ah, mas Deus não conhece o meu coração. Não, Ele conhece o seu coração. Mas quando você pecou, você não pecou no coração. Quando você pecou fazendo atos, fazendo atitudes. Às vezes nós pecamos só no coração. Às vezes nós pecamos só nos sentimentos, nas emoções. Às vezes nós pecamos só na mente. Né? Toda vez que a gente pega e planeja fazer o mal contra alguém, a gente peca. A gente planeja, a gente arquiteta. Eu vou pegar o fulano na hora que ele sai do serviço, em tal esquina, em tal lugar. A gente planejou e a gente só não pegou o irmão porque não teve oportunidade naquele dia, ele ficou doente e não foi trabalhar.
Então daí a gente não pecou de fato, mas a mente, o coração estava lá planejando, projetando tudo isso. E depois a gente peca por obras e também por omissões. Quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Nós pecamos por omissões. Então, em nome de Jesus, peça a Deus o arrependimento dos seus pecados. A primeira coisa para a gente ter livre acesso ao Pai, arrependimento dos pecados. E depois disso você precisa reconhecer Ele como Salvador da sua vida. Porque se você não reconhece Ele como Salvador da sua vida, você não tem esperança de perdão dos pecados. Você não tem depois a certeza da sua salvação. Porque você não crê num Salvador. E estou salvo e está tudo perfeito. Eu já arrependi dos meus pecados, eu recebi Ele como Salvador da minha vida e está tudo perfeito. Tudo perfeito. Não, ainda falta receber Ele como salvo, como Senhor. Ele precisa ser Senhor. O que é Senhor? O Senhor é o dono. O Senhor é aquele que nos dirige. O Senhor é aquele que nos orienta. O Senhor é aquele que nos dá orientações, que nos dá ordens. Jesus não pode ser que nem o rei Charles da Inglaterra, que manda, que parece que é rei, mas não manda nada. Tem um parlamento lá que fala tudo que tem que ser feito. Ele só tem o título de rei, não pode ser que nem o imperador do Brasil. Existe, sabia? Está aí ainda o descendente de Dom Pedro II. Está aí. É o rei do Brasil, mas não manda nada. Está essa roubalheira toda. Nós falamos que Jesus é o nosso rei, que Jesus é o nosso Senhor. Será que ele está sendo que nem o rei Charles da Inglaterra? Será que ele está sendo igual o imperador do Brasil na nossa vida? Simplesmente nós fazemos de conta que somos cristãos? Não, nós temos que recebê-lo como Senhor. E depois que nós nos arrependemos, que nós confessamos os nossos pecados, que nós recebemos Ele como Salvador, como Senhor, aí nós temos completo acesso ao coração do Pai. Aí se abre para nós o véu, se abre para nós a cortina, se abre para nós todo esse ambiente de Deus para nós. Se abre para nós a presença de Deus. Vamos cantar isso de novo, meus irmãos. Que o Senhor nos dá essa alegria de cantar, e cantarmos juntos. Vamos lá, irmão? Vai sair? Vai sair? Aí. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, Oh, aleluia. não me separar, já não separa mais. A luz teu apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
engrandecer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E como nós estávamos pregando, estávamos falando, o Senhor, Ele nos pede entrega, nos pede oferta, mas não é oferta de dinheiro, não. Jesus, Ele não quer que você dê só dinheiro para Ele, não. Ele não é um miserável que está lá na esquina, lá com a mãozinha assim para você. Tem muita gente que fala assim, a oferta é levar o dinheirinho na igreja lá para que o pastor, para que o padre possa colocar um papel higiênico no banheiro, trocar lâmpada. Isso é bom e a gente precisa mesmo, né? Mas o Senhor pede o quê? A oferta de nós mesmos, a oferta da sua vida. É isso que nós estamos falando aqui. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos eles, aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, aceitamos Ele como Senhor da nossa vida, e o sangue do Senhor Jesus nos perdoa de todo o pecado, tá? Não é o padre que perdoa você dos pecados, o sacerdote é ministro do perdão dos pecados, é ministro da reconciliação, está na mão dele perdoar ou reter, porque o Senhor Jesus deu essa autoridade aos apóstolos, mas não é Ele que perdoa, Ele apenas proclama o perdão ou retém o perdão, e está na mão dele, foi dado para o sacerdote essa chave, e você precisa sim, mesmo que você seja evangélico, pentecostal, você diz, na minha igreja não tem essa de confissão, você acha que não? Você uma vez foi lá e levantou a sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você cair, se você pecar, o que você tem que fazer? Você tem que levantar a sua mão e ir lá na frente de novo, mostrar para toda a igreja que você caiu, que você pecou. Ninguém sabe do que pecado você fez, o que você deixou de fazer. Deus sabe, mas você está testemunhando. Isso é uma confissão. Isso é uma confissão pública. Ah, mas na minha igreja é pentecostal, é carismática, não tem essas coisas. Não. Uma igreja evangélica séria vai pedir para você ir lá na frente e levantar a mão, pastor, eu quero me reconciliar. Por quê? Porque Jesus deixou a ordem da reconciliação. Jesus disse, João capítulo 20, soprou o Espírito Santo sobre eles e disse, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem vocês retiverem serão retidos. E nós carregamos essa carga, nós carregamos isso dos apóstolos, nós recebemos essa tradição apostólica, que não é tradição das velhas, porque o costume aqui é esse, o costume aqui é aqui. Não é esse tipo de tradição, tradição, é uma transmissão que veio sendo transmitido, séculos por séculos, até chegar até nós. E a nós foi dada esta graça, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, foi dada esta graça para nós, e nós carregamos essa graça em vasos de barro, porque nós também somos pecadores, nós também muitas vezes temos que bater a mão no peito e dizer, Senhor, tem piedade de mim. Nós também somos falhos, mas o Senhor deu a nós essa grandeza de resplandecer a luz do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, e depois vem o 7, e essa graça de resplandecer a face de Cristo em nós, nós carregamos como que em vasos de barro. Nós somos os vasos de Deus, mas vasos de barro. Por isso não se assuste se um pastor pecar, se um sacerdote pecar, se um padre pecar, não se assuste. Olha para você mesmo. Humilde olha para si mesmo.
O coração pequeno olha para si mesmo. É eu que tenho que cuidar, é eu que tenho que vigiar a minha vida, não vigiar a vida do outro. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Vamos fazer da nossa vida uma oferta e sacrifício de amor a Deus. É o que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu exorto vocês a oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, como sacrifício, como oferta e sacrifício. Sede, pois, imitadores de Deus. Andai em amor, exemplo de Jesus Cristo, que vos amou e se entregou por vós como vítima e sacrifício de suave odor. Você tem coragem de se entregar ao Senhor? Então faça essa oração de entrega agora. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco tudo que eu estou vivendo nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos todos os problemas que eu estou enfrentando, todas as enfermidades que eu estou enfrentando. Eu coloco nas tuas mãos tudo aquilo que eu estou vivenciando. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todo sentimento que há no meu coração. Eu coloco diante de ti, eu entrego nas tuas mãos o meu trabalho, a minha família, os meus empreendimentos, os meus negócios, os meus bens terrenos, os meus bens materiais. Eu entrego meus filhos, a educação deles, Senhor. Toda a preocupação que tenho na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, se esvazie, vai se esvaziando dessa forma ao Senhor. Vai entregando a sua vida ao Senhor, porque Ele quer receber você. Vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti, minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar cumpre em mim o teu querer, o teu querer. Faça o que está em teu coração, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Glórias a ti, Senhor. Vamos louvando ao Senhor, vamos cantando. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele te deseja. Você sabia que Deus tem sede de você? Você sabia que Deus tem sede de você? Peça para Manuel Oliveira participar como convidado, para a Tereza participar como convidado. Vamos convidá-los. Maria José, peça para a Vanilda participar. Glória a Deus, louvado seja Deus, irmão Rosinaldo Lima, irmã Tereza, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente nesta noite de oração. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, toca neste homem, toca nesta mulher, Senhor, que está obsediada pelo demônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mal agora, todo mal nessa live agora, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, repreendemos toda obra de feitiçaria, repreendemos toda obra de malefício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo santo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós invocamos o nome santo e terrível de Jesus para os demônios, esse nome que é terror para os demônios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai da cabeceira da cama desta mulher, para de interferir no sono desta mulher agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Demônio que interfere no sono, sai em nome de Jesus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós repreendemos todo o mal, nós quebramos toda a maldição agora, na vida desta família, nós quebramos toda a maldição, na vida deste homem que sai para trabalhar todo dia, e tem um peso nas costas, já amanhece com as costas pesadas. Em nome de Jesus, eu repreendo e expulso esse demônio da vida deste homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos continuar dando glórias ao nome do Senhor. Vamos entrar nesta presença maravilhosa do Senhor. Ele nos ama. Cantemos ao Senhor. Ori alamanda baixê, candalamanda yalaba. Ori alamanda labada yalabaçô. Yebalamanda dere bababá. Estava eu quando O homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me conhecer, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei no poço voltar mais, precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és Senhor, tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o dom de Deus. Tu és o Messias, tu és o meu Salvador. E eu posso, Senhor, saciar a minha sede. Eu posso saciar a minha sede. Você pode. Você que tem sede, você que tem um vazio dentro de você, que não sabe o que é aquele negócio, que eu não sei o que acontece comigo, que não vai. O Senhor quer te preencher nesta noite, meu irmão, minha irmã. Oria labada labaçoi, canta lavassai, riba bababada da de. Meu Salvador, oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, o teu poder, Senhor. Nós clamamos a tua presença, Senhor, para saciar a sede, Senhor, de todas essas almas que estão nos acompanhando por esta live. Todas essas pessoas que têm seus corações pesados, todas essas pessoas que têm, Senhor Jesus, os corações angustiados, Senhor, toda angústia, Senhor, toda depressão, Senhor, vem curando, Senhor, com tua mão poderosa, Senhor, de toda ansiedade, de todo medo, Senhor, todo síndrome do pânico, Senhor, vem curando o interior, Senhor, os traumas, Senhor, que essas almas carregam desde a infância, desde o momento em que elas nasceram, Senhor, e que foram rejeitadas no ventre da mãe. Quando a mãe descobriu que era menino, ou descobriu que era menina, e ela ficou frustrada, porque ela queria que fosse de outro sexo. Essa alma que já sentia a rejeição desde pequena, e agora tem sede de amor, e agora está vivendo uma grande carência afetiva, e agora está vivendo até mesmo um tipo de esquizofrenia afetiva. Senhor, nós pedimos a tua cura, Senhor. Pedimos, Senhor, de libertar essas almas, esses corações. não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
uma vez que eu já ouvi. Nós oramos por você, meu irmão. Nós oramos, Senhor, por você, Teresa. Sérgio, recebe a bênção de Deus na tua vida. Recebe a graça de Deus, homem abençoado por Deus. Oria labaxanda labanda labandaria lalarianaria. Oria labaxaranda labanda 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 laria lalaria laria. Oria labanda lamanda labaxanda laria laria. Oria labaxanda lamanaria labandaria laria. Shiririria labala laria labanda laria laria laria. Oh, que a minha alma esperou a fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. Isso dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ia labada labada baçou, ia labada laria laria laria. Salvador, Ia labada laria, meu Salvador. queremos o teu nome Engrandecer. Agradeça o nome do Senhor e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vai agradecendo o nome do Senhor Jesus. grande é o Senhor E muito digno de louvor. a cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus e o seu monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos A vitória e que nos ajuda da contra o inimigo. por isso Diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Glória, glória, glórias que sejam dadas, Senhor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E teu nome engrandecer. Engrandeça o Senhor Jesus. Ele está presente no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sobre tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós te adoramos. Adore ao Senhor.
Adore a Jesus. Louvor ao Rei Jesus. A Ele a glória, A honra, a glória, a glória, a força e o poder ao Rei. e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força E o poder, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. recebe força, recebe poder, recebe graça. Você que está fraco, recebe revestimento de poder nesta noite, recebe a efusão do Espírito Santo, recebe a graça dos dons do Espírito Santo para te fortalecer na missão, recebe esse renovo do Senhor na sua vida, para que você possa ser transformado, para que você possa levar, aleluia, você possa levar a palavra de Deus aos outros irmãos. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há Que te adorar e nos rendermos aos teus pés, e nos nos rendermos rendermos aleluia, Senhor, glórias a ti, Senhor. tudo que há em mim. Oferte ao Senhor, Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. levante as suas mãos e diga: te adorarei, Te Senhor. louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor Jesus. Quero estar Ele também quer estar perto de você. Ele quer curar a sua vida, curar o seu coração nesta noite. Ele quer libertar a sua vida. Ele quer libertar a sua casa. Ele quer desatar todos os nós que foram feitos na sua vida. E pela autoridade do nome de Jesus, como sacerdote da igreja, como sacerdote de Deus, eu quebro agora toda amarração amorosa que foi feita para prender este homem, para prender esta mulher. Em nome de Jesus, eu quebro toda amarração do diabo na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, pelo poder oculto da cruz, seja
seja livre de todo mal, seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Todo demônio que age no meio deste casal, nesta cama agora, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus, pelo nome santo de Jesus, pelo sangue de Jesus. E vai adorando. Enquanto você adora, Jesus entra na sua vida e transforma. Isso, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Isso, vai dizendo: não importa a circunstância, Senhor, eu te adoro. Não há circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, louvarei. Não importam as circunstâncias, o Senhor ainda continua tocando, curando. Você que sofreu rejeição e está passando por uma espécie de esquizofrenia emocional, afetiva, porque além de você ter sido rejeitado ou rejeitada no ventre da sua mãe, você também foi rejeitado, rejeitada na escola. O Senhor me mostra você, criancinha, ali na escola, e as outras crianças brincando, e você sendo um pouco extrovertida, já não conseguindo se relacionar, já sendo classificada pelas pessoas como esquisita. Essa palavra que o Espírito Santo me dá. E o Senhor, Ele está curando o seu coração. Você possa manifestar um joinha aí, um aceno de mão. Você que está sentindo que está sendo curado e curada dessa rejeição na sua infância. E deixa que o Senhor cure. E deixe que o Senhor transforme a sua vida. Diz Alemanaya. Deixa que o Espírito Santo vai sondando as profundezas do teu coração e vai curando, e vai curando. Espírito Santo, Espírito, 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 Espírito. Cante, 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 adorando o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Proclame a Jesus a honra e a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, na balabaxada, e por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, entra nesta casa agora, Jesus. Entra nesta cozinha, Jesus. Vai cantando, vai adorando, que a Ele é a glória. Isso, cante que a Ele é a glória. A glória é Ele, não é o padre, não é o sacerdote. A glória não é o pastor, não é o bispo, não é o papa. A glória é a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Enquanto o mundo nessa noite se diverte, o mundo nesta noite vai para tantos lugares, Senhor, nós escolhemos estar aqui te adorando, te glorificando, Senhor. Nós escolhemos estar aqui dando honras e glórias ao teu nome santo, Jesus, porque nós sabemos que somente de ti, Senhor, somente de ti, Senhor Jesus, nos vem o socorro. Somente de ti, Senhor, nos vem a fortaleza, Senhor. A nossa fortaleza vem do nome do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Permita-se ser tocado, ser tocada
agora por esta presença poderosa de Jesus. Permita-se ser tocada no mais íntimo do seu ser por esta presença de Jesus. Permita-se ser transformado, ser transformada. Diga a Jesus: eu quero ser um homem novo. Você que é mulher, diga: eu quero ser mulher nova. Diga isso a Jesus: eu preciso da tua presença, Senhor. Juízos e seus caminhos. Diga isso, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Entra, Senhor, nesse banheiro, Senhor. Entra, Senhor, nesse cômodo, Senhor, secreto, escondido. Nesse cômodo da casa dessa pessoa, aonde ela sente angústia, Senhor. Entra aí, Senhor. Entra aí, Senhor, e vai expulsando todo o mal, e vai expulsando todas as trevas, Jesus, e vai expulsando todo o demônio, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Damos glórias a ti, Senhor. Tu és santo, Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O Senhor Todo-Poderoso, vencedor nas batalhas, que Ele levante-se, levanta-te, Senhor, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam da sua presença todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Continuemos louvando e cantando ao nome do Senhor. Pra te adorar e fazer teu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui mais uma vez só pra te adorar, Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos
mão no seu coração agora e vai pedindo: Senhor, fala comigo. Senhor, venha falar comigo nesta noite. Que a tua palavra possa vir me orientar nesta noite. Que a tua palavra possa vir e me trazer uma orientação para essa semana. Venha me trazer uma direção que eu preciso tomar nessa semana. Vem falar comigo. Que o teu Espírito Santo venha falando comigo. Que o teu Espírito Santo fale no meu coração, na minha alma. Isso, vai pedindo isso, Espírito Santo. Vai pedindo a graça de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Isso, adore o Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glórias a Deus. Glórias e louvores ao Senhor. Damos glórias e louvores ao teu nome santo. Isso, vai louvando ao Senhor. Vai dizendo louvores, palavras de louvores ao Senhor. Nós glorificamos a Ti, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nós glorificamos junto com os serafins, Senhor. Nós dizemos: Tu és santo, santo, santo. Senhor Deus, Rei do Universo. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e há de vir. Santo, santo, santo. És Tu, ó poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Te entregamos nosso viver. E Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão. Você que entrou, Teseu, compartilhou o vídeo da live. Teseu, muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Deus heretido. Padre Rosinaldo Lima, recebe um revestimento de poder em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro agora pelo reverendo Rosinaldo Lima, Senhor. Este homem, Senhor, que foi ungido como sacerdote, consagrado como um sacerdote. Renova nele, Senhor, o dom, o carisma que ele recebeu por imposição de mãos. Senhor, que sobre a vida dele, Senhor, recaia, Senhor, um revestimento novo de poder. Recaia um renovo, Senhor, com dons de línguas, profecias, interpretação de línguas, dons de curas, dons de milagres, dons de prodígios e portentos. Realiza nele, Senhor, faz acontecer na vida dele, Senhor, dons de palavras de ciência, palavras de sabedoria. Manifesta discernimento dos espíritos na vida deste homem, Senhor. Reveste ele, Senhor, com toda a tua capa de autoridade contra espíritos malignos, contra todas as falanges do mal, todas as falanges das trevas. Que ele seja revestido de poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Fala comigo, Senhor. Isso, vai clamar. Isso, vamos. Em nome de Jesus, todo mal sai dessa live agora. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a ti. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, a tua presença no meio de nós, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Age em nosso meio, Senhor. Derrama, Senhor, a tua glória, Senhor. Derrama a tua força, Senhor. Glória a Deus. Vai pedindo, Senhor, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Amado irmão, quem teve a alegria de estar na Santa Missa hoje, na celebração eucarística, ouviu de Deus essa palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo que nós vamos... É a partir do 44, Mateus 13, 44 e seguintes, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Da mesma maneira, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham-se para os cestos os bons, os ruins, porém, se lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendesses todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Amado irmão, amada irmã, a princípio, Jesus ele está falando de pessoas que são do reino e pessoas que não são, pessoas que são de Deus e pessoas que não são. Mas ele também está falando de algo muito precioso, que é a presença dele, que nós começamos já esse culto de adoração, né? E nós temos, você que está acompanhando este culto de adoração, está dizendo: nossa, mas parece uma igreja pentecostal, carismática, não sei, né? Nós também somos litúrgicos, tá? Né? Hoje de manhã nós tivemos a celebração da Santa Eucaristia, né? Alguns chamam de missa, nós chamamos de Santa Eucaristia, né? Santo culto da Eucaristia, onde nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo, né? E agora à noite nós temos o culto de adoração, né? Nós chegamos para adorar, para pedir cura, para pedir a efusão do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E é isso que importa, as coisas que a gente busca para dentro da alma, para dentro do coração. Quem veio na celebração eucarística acompanhou a primeira leitura e também a segunda leitura. A primeira leitura falava que Deus se alegrou da oração de Salomão. Por quê? Porque Salomão podia pedir riqueza, como muita gente pede para Deus. Deus apareceu para ele em sonho, isso está em 1 Reis. Apareceu para ele em sonho e falou assim: Salomão, o que você quiser, eu vou te dar.
E Salomão, ele fala assim: olha, eu reconheço que o Senhor me escolheu, que o Senhor me chamou, que o Senhor me colocou na frente do povo de Deus como rei. Eu reconheço isso. Mas o que eu quero é sabedoria para discernir entre o bem e o mal. O que eu quero é uma inteligência e uma sabedoria que venha de ti para discernir sobre todo o mal, o que é bom, o que é mal. E Deus se alegrou tanto com essa oração de Salomão. E o que ele fez? Ele deu uma sabedoria e Deus disse: eu vou te dar uma sabedoria como nunca houve na face da terra e nunca haverá igual a sabedoria que eu vou te dar. Então, e Salomão, ele vai dizer lá em Provérbios e também no livro da sabedoria, que é considerado um livro apócrifo, mas no livro da sabedoria também nós temos essa referência. Mas em Provérbios capítulo 8, né, Salomão vai dizer que ele casou com a sabedoria. Ele casou com a sabedoria. E a sabedoria que nós estamos falando não é a sabedoria de gente que estudou, a sabedoria de gente que tem uma cabeça brilhante, com 300 mestrados no seu currículo. Nós estamos falando da própria pessoa de Deus dentro de nós. A própria presença de Deus dentro de nós. E depois a gente vai descobrir em João capítulo 1 que essa sabedoria de Deus é o verbo de Deus, é o próprio Jesus. Lembra que nós falávamos lá no comecinho do culto que nós também éramos pecadores, que nós éramos vasos de barro, né? E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, que qual que é esse tesouro que nós carregamos no vaso de barro? Esse tesouro é o quê? A glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus que se revela na face de Cristo em nós. Essa é a sabedoria de Deus. É Cristo em você. É Cristo indo visitar um doente em você. É Cristo chegando numa pessoa que está com problema através de você, através daquilo que você faz. Então, quando a gente descobre esse tesouro, esse grande tesouro que Paulo está dizendo, né? Guarda bem esse versículo, 2 versículos da Escritura. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Geralmente as pessoas falam só do 7. Ah, eu sou um vaso de Deus. E se exalta, né? Ah, eu sou um vaso, e xalalala, xalalá, né? Eu sou um vaso de Deus, né? Mas não, somos um vaso do quê? De barro. Mas um vaso de barro que guarda o que dentro dele? É um vaso vazio de si mesmo, é um vaso vazio do seu próprio ego, e dentro dele tem uma riqueza maior, que é o que? Versículo 26, 2 Coríntios 4, 26, que é a revelação da glória de Deus manifestada na face de Cristo. Quando a gente encontra isso, a gente encontrou um tesouro escondido no campo. A gente encontrou uma pérola de grande valor. Quando a gente encontrou essa sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus feita a carne, que é Jesus, alabaçai, essa sabedoria de Deus que é a vida de Deus dentro de nós, que é o verbo de Deus trazido para dentro de nós por meio do Espírito Santo. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Quando nós temos isso dentro de nós, esse movimento espiritual dentro de nós, que gera obras, que gera boas obras, que gera obras de misericórdia, e essa graça de Deus que está dentro de nós, que é o que? A manifestação da glória de Deus, que se manifesta na face de Cristo dentro de nós. Mas nós somos o que? Um vaso de barro. Então, mais uma vez, quando nós encontramos essa riqueza, a gente abandona tudo que a gente acha que é grande, que a gente acha que é riqueza, como Salomão. Pede riqueza, Salomão, pede prosperidade,
Ela não pediu. Eu peço sabedoria, Senhor. Pede riqueza, Salomão. Pede um monte de coisa. Não, Senhor, o que eu quero é sabedoria. Eu quero a sabedoria. Em Provérbios 8 ele vai dizer, repito, que ele casou com a sabedoria. Acho que até vale a pena a gente pegar essa palavra. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias e louvores sejam dadas ao teu nome santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Glórias e bendito sejas a ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja. Eu não estou achando o versículo. Eu não estou achando o versículo, mas Salomão vai dizer que ele se casou com a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Cristo, como dissemos. É por isso que ele vai escrever o livro de Cânticos de Salomão, né? Cântares tão conhecido, tão mal interpretado, e que São João da Cruz entendeu ele perfeitamente, que ali era o amado conversando com a amada, e a amada conversando com o amado. É aquela presença de Deus dentro de nós, dentro de nós. É isso que eu quero desejar para ti nesta noite, para esta semana. Procure essa sabedoria, procure esta presença de Deus na sua vida, procure essa revelação da glória de Deus estampada no rosto de Cristo dentro de você, e compartilhe com todas as pessoas que você encontrar ao longo do caminho por essa semana. Eu quero encerrar com o versículo do Salmo da liturgia de hoje, que é o Salmo 119 ou Salmo 118, no versículo 130, que diz assim: a exposição das tuas palavras e sua revelação dá entendimento a todos aqueles que são simples. Se você se acha pequeno, se você se acha simples, se você acha que é difícil entender a Sagrada Escritura, é difícil entender as coisas de Deus, fique sabendo você que a exposição e a revelação da palavra de Deus traz luz e dá entendimento àqueles que são simples. A sabedoria está ao seu alcance. E é assim que nós queremos encerrar esse culto de adoração com esta palavra, que a gente possa meditar isso nessa semana. O Senhor está tocando muito forte no meu coração esse versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 26 a 27. Anota aí e leia. Eu sou um vaso de barro, eu não tenho nada de mim. Será que eu me esvaziei? Será que eu tirei o conteúdo do meu ego de dentro? Se eu tirei e se eu fiquei vazio, como a gente falava no início desse culto de adoração, se a gente tirou o pecado, se a gente aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, se a gente se arrependeu dos pecados, se a gente se abriu, se entregou ao Senhor, deu a nossa vida ao Senhor, e se a gente se abriu o coração para Ele, Ele entrou, Ele está lá dentro de nós agora. E agora o que a gente faz? Agora a gente aprende com Ele, a gente convive com Ele, a gente transmite Ele para as pessoas, a gente leva Ele para as outras pessoas, para que outras pessoas também sejam cheias dessa presença. É isso que a gente faz, é isso que a gente vai fazer. E nós queremos o que então? Nós somos um vaso vazio que está cheio do que? Da revelação da glória de Deus estampada na face de Cristo dentro de nós, que somos um vaso de barro.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E damos glórias ao nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus, a Theotokos, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, misericordioso e bondoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus. Até a semana que vem. A semana que vem nós vamos celebrar às 8h30 da manhã a Eucaristia e vamos procurar ser pontual às 19h30 o culto de adoração. E vamos procurar nos estender tanto mais. Amém? Então, domingo que vem, às 8h30 da manhã, nós vamos transmitir pelo TikTok a celebração eucarística. Algumas pessoas vêm aqui. Se você mora aqui perto de mim, né? Eu estou aqui em Serra Negra, na rua Laura Saragiotto, na entrada do Pesqueiro Santa Terezinha, Pesqueiro do Forró. Então, 8h30 da manhã, a Santa Eucaristia, e à noite, o nosso culto de adoração. Que Deus seja louvado. Então, até a próxima semana, com a graça de Deus. Fique com Deus. E todos vocês que estiveram na live, que curtiram, que compartilharam, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Nos ajude a caminhar, nos ajude a continuar com esta obra de evangelização. Amém.